Boa noite, jovens. Vamos dar início aqui à nossa aula sobre indução eletromagnética. Na verdade, são apenas 3 questões nessa videoaula que eu vou colocar para vocês como exercício aqui resolvido, para ficar uma coisa mais dinâmica. A figura abaixo representa uma espira quadrada de lado 10 centímetros, composta de 100 espiras e que pode girar em torno do eixo O. Ela está inserida num campo magnético uniforme horizontal, cujo módulo do vetor campo magnético é B igual a 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Determine a variação do fluxo do campo magnético através dessa espira quando ela, letra A, gira da posição para a posição 2, letra B, da posição 2 para 3 e letra C, da posição 3 para a posição 4. E nós temos a figura que ilustra muito bem o que foi dito na questão. Como dá para ver que o ângulo de giro de cada etapa é 45 graus e é no sentido horário. Vou fazer a letra A e as demais ficam como exercício, já que são semelhantes, para não ficar repetitivo e algo cansativo. Vamos lá. Letra A. A variação do fluxo magnético, logicamente, é o fluxo 2 menos o fluxo 1. Então, a variação de fluxo magnético vai ser N vezes B, vezes A, B é o campo magnético, a área, vezes o cosseno de θ2. O N é por causa da quantidade de número de espiras, então tem que multiplicar. Mesma coisa para fluxo 1, N vezes B vezes A, vezes o cosseno de θ1. Como nós temos uma parte comum, nós podemos colocar em evidência N vezes B vezes A, vezes o cosseno de θ2 menos cosseno de θ1. E agora a gente substitui os valores, porque assim fica bem mais simples. O número de espiras N, 100. Campo magnético 2 vezes 10 a menos 5, que é o B. A área, no caso, não está dada na questão, mas ela diz que é uma espira quadrada de lado 10 centímetros. Então a gente pode calcular aqui do lado. A área é L ao quadrado, já que é um quadrado. Multiplica esses dois lados. Só que esse lado está em centímetros. Mas também sabemos que para transformar de centímetro para metro, basta dividir por 100, o que dá 0,1. Como tem uma casa, fica 10 a menos 1, 10 a menos 1 metro. Substituindo 10 a menos 1 ao quadrado, então a área é menos 1 vezes 2, então nós vamos ter 10 a menos 2 metros quadrado de área. Aí substitui-se lá, 10 a menos 2. Esse cosseno de θ2 e o cosseno de θ1, no caso vai ficar o cosseno de θ2 depois do giro, é o cosseno de 45 graus. E para o θ1 é o cosseno de 0. Então a variação do fluxo vai ser 100 vezes 2 vezes 10 menos 5 vezes 10 menos 2. Só que o 100 tem 2 zeros, o que possibilita eliminar com o 10 a menos 2. Esse 1 agora ficou sozinho, como sempre, vai embora. Na nossa conta sobrou 2 vezes 10 a menos 5. Cosseno de 45 é 0,76 e o cosseno de 0 é 1. Então a variação do fluxo magnético vai ser 2 vezes 10 a menos 5, 0,76 menos 1, nós vamos ter aproximadamente 0,24. 0,24 vezes 2, nós vamos ter aproximadamente 0,48. Eu só esqueci de colocar aqui o sinal de menos, já que 1 é maior. Então, nós temos menos 0,48 vezes 10 a menos 5. Para facilitar o raciocínio, eu vou arredondar esse 0,48 para 0,5. Então, fica 0,5 vezes 10 a menos 5, fazendo um arredondamento por simplicidade. Como esse 5 está depois da vírgula, para colocar em notação científica, eu puxei para antes da vírgula, só que o menos 5 ganha mais um dígito, pode-se dizer assim, fica menos 6, unidade de medida, Weber. Está resolvida a letra A e as demais
São semelhantes e fica como atividade. Próxima questão, questão 7. A figura a seguir representa uma bobina circular de 8 centímetros de diâmetro, composta de 1000 espiras idênticas com resistência total igual a 5 ohm, ligadas em série com um perímetro de resistência interna desprezível. Ela está inteiramente inserida numa região onde existe um campo magnético uniforme, cujas linhas de campo são perpendiculares ao plano da figura, orientado para dentro da bobina. O módulo do vetor campo magnético é B igual a 4 vezes 10 a menos 2 Tesla. Em certo momento, o eletroímã é desligado e o campo magnético, por ele gerado, reduz-se uniformemente a zero em determinado intervalo de tempo, ΔT. Sabendo que durante esse intervalo de tempo o amperímetro marca 120 miliamperes, determine, letra A, o sentido da corrente elétrica induzida e letra B, o intervalo de tempo gasto para o campo magnético extinguir-se completamente. Aplicando-se a regra da mão direita, sabemos que o campo magnético, no caso, tem um sentido horário. Letra B. Determinar o intervalo de tempo gasto para o campo magnético extinguir-se completamente. A primeira coisa a se fazer aqui é descobrir a voltagem. Como sabemos que a resistência é a voltagem sobre a corrente, já aprendemos em conteúdos anteriores, vamos fazer só uma adaptação, já que aqui nós utilizamos o epsilon no lugar do U, mas está no mesmo. A resistência é 5, queremos saber o epsilon, e a corrente elétrica é 120 miliamperes. Então escreve o 120, não esquecer de colocar do lado 10 a menos 3 dos milésimos, para não errar a conta. Fazendo aqui o produto dos meios, epsilon vezes 1, 120 vezes 5 dá 600, então 600 vezes 10 a menos 3, que são 3 casas para, digamos, para trás, então dá 0,6 volts. Segundo passo é achar o fluxo do campo magnético. O fluxo do campo magnético, nós já treinamos na questão anterior, é igual a N vezes B vezes A vezes o cosseno do ângulo. O número de espiras na questão é 1000. O campo magnético também é dado na questão, 4 vezes 10 a menos 2. A área não é dada ou é dada na questão? Ele fala que a figura a seguir representa uma bobina circular de 8 centímetros de diâmetro. Então, se ela tem 8 centímetros de diâmetro, então eu tenho que calcular a área desse círculo, já que não está dada. Mas nós sabemos que a área do círculo é πr quadrado. Vou fazer aqui um rascunho do lado no canto superior direito. A área do círculo é πr quadrado. Só que ele não dá o raio, ele dá o diâmetro. Mas o π é 3,14 e o raio é a metade do diâmetro, no caso 4. Só que esse 4, no caso, o raio é a metade do diâmetro. Então, fica 8 para 2, que dá 4 centímetros. Como nós já aprendemos e tem que dividir por 100 para colocar em metros, fica 4 vezes 10 a menos 2 metros. Só que não pode esquecer que é 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Jogando isso aqui para a conta, fica 3,14 vezes 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Fazendo aqui as continhas básicas, a gente pode cortar 2 zeros do 1000 para eliminar o 10 a menos 2. Então, nós vamos ter 10 vezes 4, 40, multiplicado pelo 3,14. 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Prosseguindo com as contas, nós vamos ter, após multiplicar todos esses valores aqui, 40 vezes 3,14 vezes 16, nós vamos ter 2009,5
6 multiplicado por 10 a menos 4. Como no caso aqui são 4 casas para trás, então, pegando todas essas 4 casas, nós vamos ter aproximadamente 0,2 Weber de fluxo de campo magnético. Como na questão ele pede um intervalo de tempo gasto, então agora a gente aplica a lei de Faraday, que diz que a voltagem induzida é menos a variação do fluxo de campo magnético dividido pelo intervalo de tempo. Como a voltagem deu 0,6, coloca-se o menos a variação de fluxo magnético. Nota que na questão diz que vai se extinguir a zero. Então, o fluxo final, vou escrever aqui, vai ser zero, que a gente vai subtrair do fluxo inicial. Tudo isso pelo tempo. Então, esse fluxo final é zero e o fluxo inicial 0,2. Então, vai ficar menos, ou seja, não tem como a conta dar errado um tempo negativo, dividido por ΔT. Então, tem 0,6 menos mais 0,2 dividido para ΔT. 0,6 e ΔT a gente pode mudar de posição, já que é produto dos meios. Então, dá 0,6 para 0,2. O que vai ficar 2 para 6 se a gente multiplicar por 10. 2 para 6, nós vamos ter exatamente 0,33, porque o 2 é menor do que o 6. 0,33 segundos, porque dá infinito. E está resolvido nosso segundo problema. Vamos para o nosso último problema deste conteúdo. Dispõe-se de uma bobina A de 300 espiras e duas outras bobinas B e C. Sabe-se que essas bobinas acopladas a A por meio de núcleos adequados formam dois transformadores, AB e AC. Determine o número de espiras da bobina B para obter nela 12 volts, quando o A está ligado a 127. Para não se perder, a gente organiza. Vou colocar aqui o A embaixo e o B em cima na equação. Então fica ε1 está para ε2, porque é proporcional, assim como N1 está para N2. Então tudo que eu escrevi em cima é para o A e tudo embaixo é para o B. Então fica 127 está para 12, assim como 300 está para N2. N2 multiplica 127, então a gente pode inverter de posição. E o 12 multiplica o 300, que dá 3.600, que fica dividido por 127. Então, N2 dá igual a 28 espiras. E isso foi a letra A. Letra B. A gente segue a mesma linha de raciocínio, só que agora ele diz: determine o número de espiras da bobina C para obter nela 127 volts quando o A está ligado a 12. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Vou colocar A e C. Tudo que eu escrevi em cima para A e tudo que eu escrevi embaixo é para C. Então fica ε1 está para ε2, assim como o N1 está para N2. O A agora é ligado em 12, 12 está para 127, assim como o N1, 300 está para N2. O 12 multiplica o N2 pelo produto dos meios, então eu posso mudar de posição. 300 vezes 127, nós vamos ter 300, que multiplica 127, dividido para 12. Fazendo essa conta toda de uma vez, nós vamos ter aproximadamente 3.175 espiras. E está resolvido o nosso último problema e até a próxima aula.